Glaucio, quer começar falando sobre o projeto? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Essa iniciativa do Capacita Tech, que o Caio está nos apoiando aqui, é uma iniciativa nossa de um projeto social que nós temos, eu e o Caio, com a missão de oferecer aí acolhimento emocional a quem está precisando nesse momento de isolamento de Covid-19. E ali nós temos vários eventos que já rolaram e teremos novos eventos a partir da semana que vem. Ontem eu dei um mini curso de gestão de projetos tradicionais, foi muito legal. Hoje o Caio trouxe essa iniciativa da gestão de projetos ágeis também. Então sigam a gente lá no Instagram, no YouTube, nós teremos outras lives no futuro. E a nossa ideia aí é a gente oferecer esse tipo de conhecimento que a gente tem já para contribuir para essas pessoas que estão precisando neste momento aí de incerteza no mercado de trabalho, tá? Então sigam lá, no futuro nós vamos ter atividades para criançada, para quem tá tendo dificuldade de entreter as crianças em casa, teremos meditações, teremos próximos mini cursos também para qualquer pessoa que não necessariamente precisa ser de tecnologia, então sejam muito bem-vindos ao nosso projeto e sigam a gente. E com relação a essa live, para quem está assistindo a gente no YouTube, ou até vocês que estão aqui na sala como inscritos, cliquem no sininho lá para que vocês saibam, tenham conhecimento, para que o YouTube compartilhe com vocês quando nós tivermos outras lives, assim vocês ficam por dentro das novidades. É isso. Muito obrigada, pessoal. Beleza, falando aqui um pouco sobre mim, eu sou formado em técnico de redes de computadores pelo ITB Professor Munir José, eu tenho um tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, terminei uma especialização esse ano em ciências de dados e estou terminando também outro tecnólogo agora esse ano em gestão pública. Atualmente eu trabalho com governança e controle na Ericsson Inovação, dando suporte ali para as equipes e para os gerentes de projetos. Eu também sou colunista no Ctrl Zeta, já fui organizador e fundador do FATEC Solidariedade, que foi um projeto da FATEC de Carapicuíba, e eu sou coorganizador do Scrum Aplicado, que é um meetup aqui da cidade de São Paulo, que a gente organiza eventos para a comunidade todos os meses. E eu também tenho a certificação PSM1 da Scrum.org, que junto com a Scrum Alliance é uma das maiores aí no mercado de Scrum. E também está faltando aqui a parte do Resignifique Sua Mente com a Glaucia, que eu acabei de entrar. Bom, a agenda aqui um pouco para vocês hoje, eu vou dar uma passada pelo Manifesto Ágil, porque eu acredito que não dá para falar de Scrum sem mencionar ele. Vou dar alguns exemplos de frameworks e métodos ágeis que existem hoje no mercado. Fazer uma comparação rápida sobre o fluxo tradicional e o fluxo ágil. E também vou falar sobre o framework Scrum, que nessa parte do framework eu já vou falar como que a gente adapta dentro da La Casa de Papel. Eu vou mostrar certinho para vocês como que eles não utilizaram o conceito, mas a gente consegue adaptar dentro do framework cada conceito que tem lá na série. Bom, aqui do manifesto, ele foi criado em 2001. Se eu não me engano, foram 17 pessoas que contribuíram. Muitos deles são criadores de outros métodos ou frameworks. E naquela época, eles já estavam com agilidade em mente nos projetos que eles estavam criando. Então, eles resolveram criar uma série de valores e princípios para poder ter mais agilidade no dia a dia, ter entregas mais rápidas para seus clientes. Eu não vou passar os princípios porque é mais voltado para desenvolvimento de software. Eu acredito que os valores aqui em si servem para qualquer área do mercado. Então, o primeiro aqui é indivíduos e interações, onde isso vale mais do que
processos e ferramentas, software em funcionamento vale mais do que uma documentação abrangente. Um produto funcionando, se você não for da área de software, qualquer produto vale mais do que a documentação dele. A sua colaboração com o cliente vale mais do que uma negociação de contrato. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. Muitas pessoas aqui falam, mas então no ágil não tem documentação, a gente não entrega nada para o cliente, não tem contrato, como que funciona? Tem, só que é uma forma mais simples, não igual feito no Cascata, que tem toda aquela importância maior no que tem de as documentações. Aqui o fator mesmo é entregar valor ao cliente. Bom, esses aqui são alguns dos frameworks, métodos ágeis que existem hoje no mercado. Alguns dos mais famosos aí que vocês já devem conhecer é o Kanban, o Leanception do Caroli, tem o Lean, Hup, tem alguns outros que são focados mais para desenvolvimento mesmo, desenvolvimento de software, como o Stream Program e o FDD, e outros mais voltados para a gestão de projetos. Bom, para quem teve na aula de ontem da Gláucia, a gente pôde perceber que os métodos tradicionais, o método tradicional, ele tem todo um ciclo único. Ele começa desde o planejamento e vai ali até enviar para a produção. Já que no fluxo ágil, a gente vai ter, numa sprint, a gente já vai ter análise, o desenvolvimento, o teste, a integração, a validação e a entrega para a produção. Muitas pessoas falam, eu vou entregar um projeto mais rápido do que, em ágil, mais rápido do que o tradicional. Não, pode ser que leve o mesmo tempo. O que você vai ter é que você vai ter pequenas entregas para o seu cliente, ele vai poder te dar um feedback se é isso que ele quer mesmo, mais rápido do que seria no método tradicional. Então, se tiver um erro aqui na primeira sprint que não foi como o seu cliente planejou, ainda dá tempo de você se planejar e fazer uma melhoria para ele. Antes de começar aqui no Scrum, alguém tem alguma dúvida, tanto aqui no Zoom quanto no YouTube, pessoal? Deixa eu abrir o chat. Beleza. Vou dar sequência aqui, então. Quem tiver alguma dúvida, pode falar no chat, tanto aqui pelo Zoom, quanto pelo chat do YouTube. Tem uma pergunta aqui do Vinícius. Então, basicamente, a ideia é fracionar uma entrega em várias pequenas entregas para solucionar o erro quanto antes. Isso, não necessariamente só o erro. Muitas pessoas costumam falar que o cliente não sabe o que quer. Então, você pode estar indo pelo lado certo que ele quer, ele já vai ter um feedback que é aquilo mesmo, ou ele pode te dar um feedback que é o que ele não quer. Então, com essas entregas mais curtas que você fracionou, você já vai ter uma noção se você está indo pelo caminho correto, que você tem que seguir. Não sei se deu para entender. Beleza. Vou dar sequência aqui pelo Scrum, pessoal. Bom, muitas pessoas costumam falar que o Scrum aqui é uma metodologia, mas não é uma metodologia, ele é um framework que foi criado pelo Jeff Sutherland e pelo Ken Schwab para fazer a gestão dos projetos que eles estavam na época. Foi muito baseado ali no Lean, e basicamente a ideia aqui
é que você tenha mais transparência, inspeção e adaptação do seu time, das sprints, de tudo que está ocorrendo no desenvolvimento do seu produto para o seu cliente. Então, quanto mais valor você agregar aqui, mais importante vai ser no desenvolvimento. E ele é muito utilizado para produtos complexos de serem desenvolvidos. Mas eu vou dar alguns exemplos no final aqui da palestra, que a gente consegue ter em produtos mais simples também, a gente consegue utilizar. Antes de chegar aqui na parte dos times ágeis, pessoal, eu queria avisar que a gente vai ter um sorteio no final, aí quando estiver chegando, eu vou avisar como que vai ser feito esse sorteio. Vai ser do livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, do Jeff Sutherland. Então, quem continuar com a gente até o fim, eu vou explicar como vai funcionar o nosso sorteio. Vou dar sequência aqui falando dos times ágeis. Eu já vou entrar na parte da série La Casa de Papel, que eu sei que é o que a galera quer. Bom, aqui no time Scrum, ele vai ser composto por um PO, que seria o Product Owner, um Scrum Master e o restante do time de desenvolvimento. Seria ali de 3 a 9 pessoas a quantidade necessária ou desejada, tá? Os times eles devem ser auto-organizáveis, onde eles mesmos vão escolher a forma com que eles querem completar o seu trabalho, sem com que outra pessoa externa do time façam com que o que eles têm que fazer, mande o que eles devem fazer para desenvolver todo o seu trabalho. Aqui serve não somente para desenvolver um software, mas em outras áreas também. Numa confeitaria, num hospital, em qualquer outro ambiente de trabalho. E eles devem ser multifuncionais, onde eles devem ter todas as competências necessárias para completar o trabalho sem depender de uma pessoa externa naquele projeto. Isso faz com que ele seja capaz de aumentar cada vez mais a sua criatividade e a produtividade interna do time e individualmente de cada pessoa. Quando chegar na parte do time de desenvolvimento, que eu vou dar uma explicada melhor, vocês vão ver que as pessoas dentro da equipe, eles não vão ter títulos. Então, não tem essa de um ser analista júnior, analista pleno. Cada um é uma pessoa dentro do time que vai executar todas as funções em bem do produto para agregar valor ao cliente. O PO, muitas pessoas aqui na série, eles comentam que quem é o PO seria o Berlim, mas eu vou explicar por que não seria, e seria sim o professor. O PO ele é responsável por expressar todos os itens do backlog do produto, por ordenar o que é mais prioritário, por otimizar o valor do trabalho do time de desenvolvimento. É ele quem vai garantir que todas as atividades do time sejam visíveis, transparentes e claras para todo mundo que está, todos envolvidos naquele trabalho. E ele também é responsável por garantir que o time entenda cada atividade ali que ele deve fazer. O PO ele não vai falar para o time como ele tem que fazer, ele só fala o que tem que fazer. O próprio time vai escolher a forma que ele age. Então, na série, a gente pode ver que o professor, ele sabe o que é o assalto, ele sabe o que o time tem que fazer, qual é o produto, como a polícia vai agir, como as pessoas de fora que estão assistindo o assalto têm que agir. Então, ele passa
todo esse treinamento anterior para o time, para que o desenvolvimento, né, o assalto no caso, ocorra da melhor forma possível. Alguém tem uma dúvida aqui sobre o PO? Ninguém no YouTube também? Eu não estou conseguindo ver o chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar aqui pelo... Por enquanto não tem nada, Caio. Tá bom. Vou compartilhar aqui de novo, que eu acho que caiu. Glaucio, você pode dar uma olhada no YouTube, que eu acho que caiu. A Paty perguntou, o PO seria, então, o dono do projeto, o solicitante? No caso da série aqui, sim. Dependendo do trabalho que esteja realizando, não, porque seria, no caso, o seu cliente mesmo o responsável por ter solicitado o projeto. Por enquanto, no YouTube, sem dúvidas. Eu tô achando que no YouTube caiu. Não. Não, aparentemente ninguém falou nada no chat. Tá bom, vou continuar aqui. O Scrum Master aqui, o Berlim, então, ele é o responsável por servir o time. Então, ele vai ser um líder servidor. Ele também é responsável por ensinar todo o framework para as pessoas que estão... para o time de desenvolvimento. No caso, seriam as pessoas que estão... o time que está fazendo o assalto dentro do banco. No framework em si, ele vai ser o responsável por ensinar as pessoas a trabalharem com ágil. Caiu. YouTube caiu, desculpa. Caiu? Peraí.
Glaucio, eu gerei um novo link do YouTube. Eu mandei aí no chat. Opa. Vou compartilhar lá, peraí. Enquanto isso, pessoal, vocês não tem nenhuma dúvida aqui sobre o PO, enquanto a gente não volta lá para o YouTube? Ninguém quer comentar alguma coisa? Pode comentar aqui por áudio também, tá? Quem quiser. Todo mundo está conseguindo pegar certinho o que é o PO? E uma importante aqui falar, o PO ele não é chefe, tá, gente? Ele não é quem manda no time de desenvolvimento. Ele só apresenta a lista de atividades que o time tem que fazer para poder concluir o roubo da forma correta, que no caso seria o professor. Deu certo lá, Glaucia? Pode continuar? Então, Caio, o problema é que eu não consigo mandar chat lá, porque caiu lá. Mas 4 pessoas já estão lá no YouTube. Eu não sei se são as pessoas daqui da sala que estão lá também. A Bernadette está pedindo para você repetir, por gentileza, o curso que você fez na FATEC de Carapicuíba. Foi análise e desenvolvimento de sistemas. Eu creio que quem estava lá no YouTube anterior foi redirecionado para o novo, porque já tem 5 pessoas lá online. Tá, eu vou continuar aqui, qualquer coisa, se o pessoal fazer uma pergunta lá, eu respondo. Bom, então aqui na parte do Berlim. O Berlim, mesmo sendo um líder técnico na série, ele também foi um líder servo, onde que todos os problemas que acontecia lá dentro, ele era responsável por remover esses impedimentos que o time tinha. Então, todas as intrigas, todos os conflitos que acontecia lá dentro, ele era o responsável por ajudar o professor a resolver. Então, o professor, ele lidava mais com o pessoal fora do banco, né? Seria os policiais, a população em si, os problemas que aconteciam do lado de fora. E o Berlim, em conjunto com o time de desenvolvimento, ele liderava ali internamente. É uma cena bem legal que eu gosto de falar aqui do Berlim, que ele é um perfeito Scrum Master, no último capítulo da segunda temporada, no qual ele se sacrifica pelo time, depois de um erro da Nairobi, eu vou comentar esse erro dela mais para frente, e ele fica para morrer, para poder salvar o time inteiro de completar ali a atividade que eles tinham, que era de fugir do banco. Então, ali foi um perfeito exemplo de remoção de impedimento que teve com o Berlim dentro da série, além de outras coisas que aconteceram. Já na terceira e na quarta temporada, quem faz essa função é o Palermo, e em certo momento a Tóquio também ajuda o time fazendo essa função. Aqui no time de desenvolvimento,
vocês vão ver que ninguém vai falar para eles como eles devem trabalhar. Eles devem ser multifuncionais, terem todas as habilidades possíveis. Eles não vão ter nenhum tipo de título dentro. No caso, na série, todos eles eram ladrões. E uma coisa legal é que eles tinham apelidos, então eles não lidavam pelo nome, que já tira essa parte um pouco do título de cada um, da identidade própria que eles tinham. Então eles passam a exercer uma função nova ali como ladrão e ter um nome ali para tirar a sua identidade própria, por exemplo, dentro da série. Eles podem ter habilidades especializadas, mas a responsabilidade de determinada função dentro da sprint como um todo vai pertencer ao time, e não somente de uma pessoa. Um exemplo aqui numa padaria, tem 5 padeiros. De manhã, um é responsável por fazer o pão. Só que esse cara falta. Outra pessoa, outro padeiro tem que estar ali já disposto para fazer essa função. Um exemplo dentro da série foi que aconteceu que quando a Nairobi morreu, a Estocolmo rapidamente assumiu a função da Nairobi com o time lá embaixo que estava fazendo a operação do ouro. Então ela já tinha habilidade de liderar aquele time e exercer a função que a Nairobi fazia tanto nas 2 primeiras temporadas, em parte da terceira e da quarta. Então a Estocolmo passa a assumir uma habilidade que era de responsabilidade da Nairobi. No chat ou aqui no YouTube tem alguma pergunta, pessoal? Por enquanto não, Caio. Vou seguir aqui então nos eventos. No Scrum como um todo, a gente vai ter 4 eventos, que vai ser a reunião de planejamento, vai ter a sprint, né? Caio, rapidinho, desculpa interferir. O Daniel está perguntando, então o ideal no caso do software é ter um time full stack? Isso, exatamente. Eu vejo que muitas empresas hoje já têm times full stack e muitos desenvolvedores estão indo para esse caminho de não se especializar em uma linguagem de programação, mas em várias, né? Em vez de especializar, ter um conhecimento pelo menos mínimo ali de cada linguagem. Deu para responder, Daniel? Concordo. É 30% mesmo mais caro, pelo menos ali, que um time normal. Até porque a rodagem de um time assim, geralmente é maior do que um time ali que não é full stack, até pela experiência que eles vão ter. Eu diminuo meu custo diminuindo o time. Ou repasso para o meu cliente. Aí depende da forma que você trabalha com o seu cliente. Se o custo do projeto já está entrando esses 30% a mais, eu não vejo por que você não colocar para o seu cliente pagar. Você pode mostrar para ele a qualidade a mais que você tá entregando para ele. Mas é importante demonstrar o valor que você está agregando para ele com esses 30% a mais. Porque se mesmo tendo o time full stack e o valor ser o mesmo que um time que não é full stack, então
seu cliente não vai querer pagar por esse custo a mais. Ficou ok? Glaucia, quer fazer algum ponto sobre isso? Não, é só perguntando se você quer apoio que eu vá respondendo aqui no chat para você continuar, conseguir. Não, tranquilo. Tá bom, beleza. Mais alguma, pessoal? Beleza, vou continuar aqui. Bom, então voltando aqui nos eventos, a gente vai ter a reunião de planejamento, a sprint, a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Eu vou demonstrar aqui cada uma como que foi dentro da série, tá? Bom, qual o objetivo aqui da sprint? Desenvolver ou transformar os itens em um backlog em funcionalidade de software. Ou, no caso da La Casa de Papel, nas primeira e na segunda temporada eles tinham que primeira e segunda temporada eles tinham que fabricar mais dinheiro, e na terceira e na quarta eles tinham que reduzir o ouro em pequenas quantidades para poder tirar do banco. Quem vai participar aqui vai ser todo o time Scrum, e o time box é de 1 a 4 semanas. Ou seja, o que a gente falou lá naquelas infracionar as atividades vai cair aqui. A gente vai ter, vamos supor que lá em La Casa de Papel as sprints funcionaram de 1 semana. Então, 1 semana o professor teve para treinar para montar o time, 1 semana para treinar o time, 1 semana para fazer o roubo e sair do banco, e mais 1 semana para eles poderem se deslocar. Então, é esse período aqui que eles possuem para fazer todas as atividades para concluírem o objetivo que eles têm, como o PO determinou. Durante a sprint, não são feitas mudanças que possam colocar em perigo o objetivo da sprint, mas na série a gente vê que ocorrem bastante coisas que colocam muito em perigo o objetivo ali que eles tinham do assalto, e isso quem vai ter que ajustar ali o backlog, dar uma força para o time vai ser o PO e o Scrum Master conseguindo remover ali os impedimentos. As metas de qualidade não vão diminuir, então o que foi determinado como uma qualidade no início do projeto vai continuar sendo igual. O escopo ele pode ser renegociado entre o PO e o time a qualquer momento de todas as sprints. Então a gente vê que se eles tinham uma atividade ali durante o assalto e eles não estavam conseguindo dar conta, ou tinha algum impedimento, ou qualquer outra situação que eles precisassem da ajuda do professor, eles entravam em contato com o professor direto para poder renegociar com ele uma nova atividade que eles deviam fazer. E isso deve ser realizado até que o produto final esteja pronto, no caso da série, até que o roubo seja concluído. Caio, a Paty está perguntando se a sprint pode ser planejada ou deve criar uma nova sprint. Não entendi. Uma sprint pode ser replanejada ou devemos criar uma nova sprint? Tá, dependendo se Tá, caso precise de alteração, você pode acrescentar novas atividades dentro de uma sprint, já com ela em andamento, se o PO determine que essa atividade tem uma prioridade alta no objetivo de desenvolver o produto. Se o time de desenvolvimento, em conjunto com o PO, eles cheguem a uma conclusão que aquela sprint não tem mais nenhum sentido
para o andamento do projeto, eles podem cancelar e iniciar uma nova sprint. Isso, né, Glaucio? Quer colocar algum ponto? Eu quero. Ela pode ser replanejada, o escopo dela, não o prazo. Por exemplo, se nós temos uma sprint de 10 dias úteis, a gente pode sim absorver novas coisas para dentro dessa sprint de 10 dias úteis, desde que o PO concorde que o que tem menos prioridade dentro da sprint pode cair, ou seja, o time pode não entregar. Se aquilo que ele está colocando agora é mais prioritário, o que é menos prioritário está passível de escorregar, digamos assim, para a próxima entrega. Beleza, vamos continuar. Bom, aqui no planejamento, como vocês devem ter assistido a série, é a parte que eles mais utilizam de forma espetacular ali dentro de todo o período ali, tanto nas duas primeiras quanto nas duas últimas temporadas. E o objetivo aqui é exatamente planejar o backlog da sprint, que eu vou dar uma explicada mais para frente, e estabelecer qual vai ser a meta dessa sprint. Quem vai participar é o time Scrum. E se você tiver uma sprint de 30 dias, o seu planejamento vai durar cerca de 8 horas. Se for de 7 dias, 2 horas é ok. E ela sempre vai começar quando iniciar uma sprint. Então, para começar uma sprint, você começa com o planejamento dela. Quais as questões que devem ser respondidas? O que pode ser entregue como resultado do incremento da próxima sprint e como o trabalho será necessário para entregar o incremento que será realizado. Aqui vai ser dividido em duas etapas. A primeira etapa vai ser para responder a primeira pergunta e a segunda etapa para responder como o trabalho vai ser necessário para poder entregar o nosso produto, aqui o nosso incremento do produto. Então, acho que aqui no planejamento a gente não precisa dar exemplo da série, porque a todo momento tem aquelas retorno no passado que mostra eles detalhando todos os planejamentos que eles possuem. Então, aqui é basicamente para saber o que o time vai fazer. E o time, como o time de desenvolvimento em si, ele vai falar como ele vai trabalhar. Não vai ser nenhum dos outros dois personagens a mais. Ficou claro aqui essa parte, pessoal? Se vocês quiserem, pode falar aqui por voz também. Quem estiver aqui pelo Zoom. Dá sequência aqui, então. No YouTube, por enquanto, sem dúvidas. Ok. Bom, a reunião diária. Dentro da série, eles chamavam de reunião de controle. Eu não lembro o período, se a cada 4, 8 horas ou 24 horas que eles faziam, mas sempre o professor ligava em um determinado horário para poder falar com o Berlim ou com alguma outra pessoa do time para saber como estava a situação dentro da casa, ou para eles perguntarem como estava a situação do lado de fora para saber se o plano deles estava funcionando como deveria. No Scrum como um todo, quem vai participar é somente o time de desenvolvimento. E em diversas partes, quando eles não faziam essa chamada de controle com o professor, eles conversavam entre si. A todo tempo eles conversavam entre eles, faziam uma breve reunião para saber qual atitude que eles deveriam tomar. Sempre você vai ver eles em pé ali conversando, que é exatamente como tem que funcionar mesmo uma daily. O seu time box vai ser de 15 minutos, não importa o tamanho da sua sprint, e vai ser feita todos os dias até que acabe o seu projeto. E é preferível que 3 questões sejam respondidas, mas dependendo do time, se for um time mais
engajado, que está trabalhando há mais tempo junto, eles podem ter outras perguntas, ou até mesmo cada um falar as atividades que está fazendo no dia a dia e quais os impedimentos que ela possui para poder concluir. Então, as 3 perguntas são: o que eu fiz ontem que ajudou o time a atingir a meta, o que eu farei hoje para ajudar o time a atingir a meta, e se eu vejo algum obstáculo que impeça a mim ou o time no atingimento dessa meta. Então, sempre que eles viam ali um objetivo, eles já corriam ali um obstáculo, que estava impedindo eles falavam ali com o Berlim ou até com o professor mesmo para poder remover esse impedimento. Bom, a revisão da sprint aqui, ela vai servir para inspecionar o incremento, que é as funcionalidades ali do seu produto que estão sendo construídas pelo time de desenvolvimento e adaptar o backlog do produto, caso necessário. Então, se durante as sprints ali, se o professor viu que tem alguma atividade que ele acha que é necessário que o time faça, ele vai e acrescenta essa atividade ali no backlog para poder passar para o time e eles executem da melhor forma possível. Fora da série, quem vai participar é o time Scrum mais os stakeholders, que seriam os clientes, ou todo mundo que está envolvido de alguma forma no projeto. O seu time box vai ser de 4 horas para uma sprint de 30 dias e 1 hora para uma sprint de 7 dias. Basicamente, mostrar ali o que foi feito pelo time e discutir se os problemas foram resolvidos da melhor forma e o que a gente pode melhorar dentro do produto, tá? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Essa parte aqui é um pouco mais complicada. Vou seguir aqui, então. Na retrospectiva, vai ser uma oportunidade que o time vai ter para inspecionar a si próprio. Ele vai ver tudo que ele fez de certo, tudo que ele fez de errado, o que ele pode melhorar. Essa cena aqui que está mostrando é quando o time descobriu que o Rio ele tinha sido preso, estava sendo torturado, e que a inspetora Murillo ela entrou na equipe. E essa parte aqui é bem legal porque eles não estavam querendo fazer um novo assalto para poder socorrer o Rio. Então, o professor ele faz uma retrospectiva com eles do que aconteceu no passado e o erro que cada um cometeu. E mesmo assim o time estava lá presente, ajudando a resolver esse problema. Aqui na parte do erro, é legal que eu não comentei antes, mas eu vou comentar agora, que do erro da Nairobi, na parte que o Berlim acaba ficando para trás. Quando a gente tem um time box, esse time box tem que ser cumprido. E quando a Nairobi estava terminando de processar o dinheiro, ela não queria parar, ela queria ter mais 11 minutos para continuar fabricando mais dinheiro para eles poderem chegar a 1 bilhão de euros. Então, devido a esses 11 minutos que eles ficaram, o Berlim acaba tendo que se sacrificar pelo time e não consegue fugir. Então, nessa parte aqui da retrospectiva, o professor menciona esse erro dela e mostra que é uma atitude que eles não devem mais cometer. Então, é aqui que eles vão mostrar os processos, as ferramentas, todo tipo de relacionamento que eles tiveram, identificar onde eles foram bem e os pontos de melhoria que eles devem cumprir aqui
para dar continuidade no próximo trabalho. Alguma dúvida, pessoal? Dá para ouvir legal? O pessoal reclamou lá no YouTube que não está dando para ouvir. Cara, eu ia perguntar se você está de fone, porque fone fica melhor. Não, eu tô sem fone, não vou conseguir um agora. Tenta falar mais próximo do mic, então. Beleza. Aqui na sala o pessoal tá todo mundo conseguindo ouvir legal? Beleza. Vou tentar falar mais alto aqui pro pessoal que tá no YouTube. Eu não cheguei a ver, ficou alguma dúvida aqui, pessoal, sobre a retrospectiva? Ou pode dar sequência? Bom, aqui sobre os artefatos. Então, a gente vai ter 3 artefatos aqui, que são de grande importância no Scrum. E na série não é tão falado, ou não é tão fácil perceber, mas eu coloquei aqui para vocês, cada um, como funcionaria lá dentro da série. Então, o backlog do produto, ele vai ser uma lista ordenada de tudo que é conhecido para a gente desenvolver o nosso produto. Ele vai ser a única origem de tudo que vai ser feito, de todas as atividades, de tudo que vai ser construído, para que a gente tenha sucesso para concluir ali o assalto no caso. Então, eu dei um exemplo aqui do professor, que o backlog dele poderia ser comprar as armas, treino de tiro, treino de primeiros socorros, treino de como remover uma bala, instalação de computadores, invadir o banco, começar a fabricar o dinheiro e sair do banco com o dinheiro. A gente percebe que todas essas atividades aqui, em alguma parte da série, ele apresenta. Então, não é tão complicado assim a gente fazer ele de forma de backlog. Geralmente aqui ele é construído como histórias, mas aí eu não vou dar muita ênfase aqui, senão a gente tem que fazer um treinamento à parte sobre como criar história dentro de cada funcionalidade, de cada atividade que a gente vai exercer dentro do backlog. Mas ele deve estar aqui ordenado do que é mais prioritário para o time naquele momento, tá? E aqui é o backlog da sprint. A cada planejamento, o time vai determinar o que ele vai fazer durante aquele período. Então, eu coloquei um aqui, que na sprint que eles estão realizando o assalto já dentro do banco, eu coloquei essas 4 atividades, que invadir o banco, ok, então eles colocam aqui em feito. Fazendo, fabricar dinheiro, eles estavam fazendo ao mesmo tempo, e cavar um buraco, eles também estavam fazendo também ao mesmo tempo. E a outra que eu deixei a fazer, que é sair do banco. Então, a gente vai percebendo aqui que conforme... É bem simples mesmo com um quadro de tarefas. Você concluiu uma atividade, você vai dando um feito ali para a próxima, até você concluir todas as atividades ali o seu objetivo, a sua meta da sprint. Então, aqui é uma previsão do time de desenvolvimento sobre as atividades que vão estar concluídas até o fim da sprint. Alguma dúvida aqui, pessoal do YouTube, pessoal aqui do Zoom? A gente já está finalizando. A princípio não, Caio. Beleza. Bom, o incremento aqui, ele vai ser as pequenas partes ali, das funcionalidades do seu software,
Desculpa, ele vai ser a soma de todos os itens do backlog do seu produto que eles foram completados durante a sprint. A soma deles vai dar o seu produto final ali, que é o que vai estar pronto no fim de tudo. Aqui eu coloquei como exemplo a fabricação do dinheiro, tá? Mas no próximo slide eu vou dar um exemplo que vai ficar mais fácil vocês entenderem a sequência de incrementos dentro de cada sprint. Mas, basicamente, o time de desenvolvimento ele vai concluindo ali cada atividade para ficar pronto o seu incremento e, no fim, ele vai ter o seu produto finalizado. Como vocês podem ver aqui no Helsing, no fim, eles tinham a quantidade de dinheiro fabricada para poderem fugir do banco. Aqui fica mais fácil. Então, esse 1, 2, 3, 4 e 5 são as sprints, e a gente pode perceber que ao longo de cada sprint, uma etapa do nosso produto foi sendo realizada até na quinta sprint a gente tenha a versão final do nosso produto. Ficou claro aqui para todo mundo essa parte, pessoal? Sim. Bom, aqui a gente finalizou. Eu tentei passar o máximo resumido do Scrum Guide, tá? Então, todos os pontos aqui que eu abordei foi referente ao que o Ken e o Jeff criaram. E eu também peguei alguns pontos aqui do Manifesto Ágil, claro, e do livro A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. E também peguei do Gestão Ágil para Projetos de Sucesso, do Rafael Sabá. Que esses dois livros, junto com o curso da TI Exames, do Kelvin, me ajudaram bastante para poder tirar a certificação. Então, a certificação de Scrum Master. Então, quem quer tirar essa certificação ou alguma outra de Scrum, eu indico bastante aqui como referência, tá, pessoal? Glaucia, você quer falar algum ponto? Alguém quer fazer alguma pergunta que ficou? A gente tem mais um tempo se vocês quiserem propor algum debate. Pessoal, só falando um pouco de futuro, eu e o Kai estamos pensando aí para o futuro fazer mais mini cursos como esse, tá? Pessoal. Então, fiquem atentos ali nas nossas redes sociais do nosso projeto, no pessoal do YouTube também, sigam a gente no YouTube, ativem o sininho, que assim vocês receberão um alerta de quando a gente postar ali mais conteúdos ou convite para novos encontros. Glaucia, o Daniel está perguntando sobre história. Você quer dar uma ajudada respondendo esse tema? Sim, deixa eu dar uma olhada. Pessoal, peraí rapidinho. Continuem aqui, que a gente terminando as respostas que o pessoal está fazendo aqui pelo Zoom, aí eu vou falar sobre o nosso sorteio. Isso. Dani, não, o conceito não acabou, a história continua valendo. O que eu vejo no mercado acontecendo é cada vez mais nós incrementarmos mais as histórias com DDDs e tudo mais. Eu não estava ouvindo falar sobre... Por que você acha que a história está acabando? Você pode só explicar, Dani? Eu acho que ele foi uma pergunta. Ele perguntou se o conceito está acabando. Eu não trouxe o conceito aqui no treinamento, porque, como eu fiz focado no Scrum Guide mesmo, mais o básico para quem não é de tecnologia, isso não está focado lá no Scrum Guide como que é feito as histórias. Então... tá bom, eu posso, agora que eu entendi, tudo bem. Paty, não existe controle de risco no Scrum. O que existe é
uma sinalização que você pode fazer na ferramenta mais utilizada do mercado, que é o Gira. E, Daniel, a história é o conceito de que você escreva ela, por exemplo, eu, como usuário, desejo atingir tal objetivo fazendo XPTO. O que nós temos dentro de história são critérios de aceite, então é o que o PO entende que como resultado daquela história. Então, se ele executar aquele critério de aceite ali, ele vai entender que a história foi entregue com sucesso. E a história nada mais é do que um novo formato do que nós tínhamos antes de requisitos, né? A gente fala muito sobre entregar muito rápido no Scrum, entregar mais rápido, mas de fato a gente a velocidade em si você não ganha, você ganha a priorização das histórias. Então, você entrega valor mais rápido. Isso não quer dizer que o time entrega mais rápido. Você tem um olhar mais atento ao que, de fato, é valor para a corporação que você está atuando ou para o seu projeto. Então, ágil não é sem documentação. Na verdade, ágil é documentação focada no que, de fato, tem valor para negócios. Tá? Eu só queria terminar de responder a Patrícia. Patrícia, o risco no Scrum, ele é falado pelo time durante a daily. Então, se existe algum risco, algum impedimento que vai impedir ou ter algum problema durante o desenvolvimento ali do produto, o time aborda durante a daily para o Scrum Master para poder dar um auxílio ou entre os próprios membros do time, tá? Eles não têm uma reunião própria, igual no tradicional, para fazer esse controle de risco. Tudo é mais ágil ali, junto com o time mesmo. Surge um risco ali na hora, eles já estão se comunicando. Exato. Você não tem o controle de risco como a gente conhece, Tati, no Cascata, assim, de você elaborar gráficos para isso e tudo mais. Na verdade, o Ágil trabalha muito mais com a autonomia do time, então se você tem um risco ali e o time está atento, o time mesmo pode atuar na mitigação desse risco. O importante é a transparência na comunicação, na verdade, no Ágil. Quando a gente fala de menos burocracia, são essas coisas do tipo, não que a gente deixa de fazer. Bom, respondendo ao Ramon, você quer responder, Caio? Eu vou fazer aqui a pergunta para quem não está no Zoom. É verdade, desculpa. A pergunta aqui do Ramon, pessoal, é a seguinte. Deixa eu ver aqui que eu perdi. Como poderia aplicar essa metodologia à engenharia? Qual a sugestão? Contexto. Na empresa, há uma estrutura de planejamento próprio, que faz um planejamento macro do projeto. Uma equipe de implantação que fiscaliza uma subcontratada que executa a obra. Como definir os papéis em uma estrutura dessa? Então, independente do tipo de projeto, você sempre vai ter alguém que é o seu demandante, provavelmente é o seu cliente de engenharia. A equipe subcontratada que executa a obra, independente se ela é da sua empresa ou ela é subcontratada, ela continua sendo o seu time de desenvolvimento, digamos assim, dentro do seu trabalho. E você tem um gerente de projetos que, no caso, na metodologia ágil, é o Scrum Master, com um papel um pouco diferente. Ele não é, de fato, responsável diretamente pelos resultados do time. E sim, ele é somente um facilitador para que o time atinja os objetivos. Então, dentro dessa estrutura, ela se aplica perfeitamente à agilidade também, tá? Não sei se eu fui clara, Ramon, se você quiser. Se não foi clara, me dá um alô aí. Aí tem a pergunta do Daniel também. A do Daniel. Eu vou ler a pergunta do Daniel. Perfeito. É o que aplicamos no nosso time. Só uma dúvida. Quem trabalha com história deve esperar uma história entregue por sprint? Pergunto porque trabalhamos assim. O time brocha quando não há entrega no final por não termos completado a história. Então, quando a gente fala de história, até para a gente eliminar esse sentimento de não termos atingido a história dentro da sprint,
Eu acho que é um alerta para que vocês avaliem se de fato o tamanho da história está adequado para o seu time ou se vocês podem estar ali diminuindo o escopo da história. Então, fechar um pouco mais o escopo. Para mim, até é surpresa, porque hoje no mercado de trabalho a gente chega a entregar de 6 a 10 histórias numa sprint. Então, talvez tenha uma grande oportunidade aí de reduzir a granularidade dessas histórias que vocês estão elaborando, né, Dani? Então, é mais você, se você for Scrum Master, é mais você fazer essa provocação para o seu time. Eu acho que tem bastante oportunidade aí. Daniel, é legal você também medir a velocidade do seu time, quebrando as histórias, porque se você fizer uma história mais reduzida, em vez de uma, você quebrar ali pequenas atividades dessa história, você consegue ver o quanto que ele está entregando em si. O Dani, tem a pontuação ela é por história, mas você pode mostrar para o seu time, de repente, se vocês não entregam uma história, você pode gerar algum tipo de gráfico que demonstre a entrega das subtasks que estão dentro daquelas histórias, ou seja, as atividades que estão dentro dessas histórias. Quando você olha aí, desculpa, pessoal, quem não é de tecnologia, eu imagino que o Dani seja, se ele não for, tudo bem. Quando você olha o Gira ali, ele tem o burn down de histórias, né? Então, quando você olha aquele burn down, de fato, ele corta um pouco, digamos, desculpa aí a palavra, o tesão do time. Então, a forma de você amenizar isso é você gerar, de fato, um burn down de subtasks, que é o que eu pratico no meu dia a dia. Aí você observa ali, você consegue extrair tipo de relatório no Gira e trabalhar isso no Excel, porque infelizmente no Gira, não sei se a sua versão tem, mas pelo menos a versão que eu trabalho não tem essa funcionalidade. Então, o que eu faço é extrair relatório da evolução das subtasks e eu gero esses gráficos no Excel, tá? É legal também você perguntar para o seu time na retrospectiva o que estava acontecendo que eles não estão entregando as histórias, tá? Se tem algum problema, algum impedimento que eles não estão comunicando. Porque também pode ser uma falha de comunicação interna entre o time. Exato, eu acho que podem ser duas coisas aí, isso que o Caio falou sobre os impedimentos, algum problema que o time está tendo com relação às histórias. E também eu enxergo como Scrum Master uma grande oportunidade de melhorar a granularidade das histórias que você tem do seu time. Isso é essencial. Sim, nós temos todas as variáveis que você possa imaginar. Você pode estimular bastante o seu time na retrospectiva para que eles compartilhem as dores deles e ver quem pode ajudar, se não é você que pode ajudar, quem dentro da sua empresa ou até dentro do próprio time que pode ter algum conhecimento específico que você precisa para resolver. Fechou, Daniel? Conseguiu entender agora? A gente conseguiu tirar sua dúvida? Se alguém mais tiver alguma dúvida, pessoal, pode passar aqui no chat ou no YouTube, tá? Bom, vou dar sequência aqui, então, no sorteio. O sorteio ele vai ser desse livro aqui do Jeff, Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Ele é indicado para quem é de TI e para quem não é, tá, pessoal? Então, quem não é de TI é bem legal ler esse livro, porque ele tem alguns exemplos fora do mercado de tecnologia que foi utilizado o Scrum, como na área de educação. Eu falei que eu ia dar um exemplo, eu acabei esquecendo, vou falar agora, de onde o Scrum pode ser utilizado, que eu achei bem legal. Nos meetups que eu organizo junto com o pessoal do Scrum Aplicado, em janeiro, um rapaz comentou como que ele utiliza dentro da casa dele. Então, ele criou um quadro de tarefas a fazer, fazendo e feito,
Então, tem lá algumas atividades para a esposa dele, para ele, para a filha dele, e ele vai colocando e vai atualizando conforme vai terminando as atividades. E ele coloca prioridade, coloca tudo para que funcione mesmo como o Scrum. Ele falou que ele não tinha experiência e resolveu fazendo dessa forma. Então, ele faz ali uma sprint de uma semana, faz um planejamento no domingo. Durante a semana, ele faz uma daily com a família dele. Se eu não me engano, era depois do jantar, para ver tudo ali que o pessoal tinha feito, como foi o dia, o que ia fazer no dia seguinte. E no sábado eles deixavam ali para fazer uma revisão e uma retrospectiva. Então, para quem é da área e não trabalha com ágil e quer aprender, para quem acabou de saber o que é ágil, o que é Scrum e quer ganhar uma experiência, isso é bem legal, tá? Trabalhar assim, dessa forma, junto com a família. Porque daí você vai pegando os conceitos, pelo menos básicos ali, de como funciona o framework como um todo. Caio, o Thiago fez uma pergunta. Tem alguma diferença do conteúdo desse livro com a capa amarela para o da capa vermelha? Se eu não me engano, não. Esse aqui é uma edição revista especial. A única coisa é isso. Eu não li o da capa vermelha, mas se eu não me engano, o conteúdo é o mesmo. Eu vou dar uma olhada, tá? Mas eu não sei responder. Eu acho que sim, é o mesmo. Bom, o sorteio aqui, eu tô postando uma foto no meu Instagram. Eu vou fazer por lá porque fica mais fácil de sortear todo mundo. Aqui tá o meu Insta, então deixa eu até postar aqui a foto. Vai ser por comentários, porque é mais simples. E vai ser só para quem está aqui no treinamento, ou no YouTube ou pelo Zoom. Então, quem for sorteado, eu vou fazer uma pergunta aleatória sobre o treinamento para saber se ela realmente estava aqui, tá? Daí, quem quiser também entrar em contato comigo, ter alguma outra dúvida, essas aqui são as minhas redes sociais, os meus contatos. Pode me chamar a qualquer momento que eu estou disposto a ajudar todo mundo, tá, pessoal? Aqui é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, se a Glaucia quiser falar alguma coisa, da minha parte, ok. É só o que eu estou escrevendo aqui no Zoom, o pessoal de lá não tá, o pessoal do YouTube não tá vendo, né? Eu coloquei para seguir a gente também no Instagram, Ressignifique Sua Mente. No YouTube, Ressignifique Sua Mente. Em breve nós compartilharemos mais convites. Eu e o Caio estamos preparando, por exemplo, um duelo entre gestão de projetos tradicionais e gestão de projetos ágeis. Vai ser algo legal para vocês fixarem e entenderem que os dois não são rivais, e sim, podem ser muito amigos. E compartilharemos em breve o mini curso de ontem também, os eventos que já passaram e os próximos eventos que são, como eu falei para vocês, a atividade com a criançada, teremos sessão de meditação na quinta-feira gratuitamente também, então fiquem ligados lá. Pessoal, a gente também vai ter, eu vou apresentar um treinamento de Excel e Power BI. Aí quem acompanhar nas redes sociais eu vou informar os dias, tá, que vai ser feito. Eu estou criando um material legal para vocês e vai ser mais prático. Então vocês podem, durante eu vou tendo o treinamento, aplicando, vocês vão conseguir fazer ao mesmo tempo que eu vou fazendo daqui. Vai ser algo mais prático, não só teoria como foi esse de Scrum. Show! E outros mini treinamentos que nós estamos preparando também para vocês vai ser o de PowerPoint, como criar o seu blog, para quem tem as habilidades aí, tem interesse no assunto, e como fazer um currículo no LinkedIn, como você se candidatar às oportunidades lá, que é por lá que hoje nós temos as melhores vagas. Então, fiquem atentos aí, nosso objetivo é só contribuir para vocês nesse momento
de pandemia. Eu acho que todo mundo está buscando novos conhecimentos e o que a gente puder agregar aí para vocês, para a vida de vocês, será muito gratificante para nós, tá? Fizeram uma pergunta aqui no chat, sim, vai ter o... Sim, eu preciso saber quem é essa pessoa. Isso, a gente vai ter o certificado, tá? Vai ser encaminhado direto pelo Simpla. Ô, Glaucia, você conseguiu tirar o print? Eu consegui tirar, eu só queria saber quem são as pessoas que não estão com nome. Eu acho que esse Galaxy S8, eu preciso saber quem é. Deixa eu ver se tem mais alguém que está sem nome. Não, é só essa pessoa. Tá, quem que tiver aqui no Zoom ou lá no YouTube que não se inscreveu no Simpla, a gente não consegue gerar um certificado. Mas me chama nas redes sociais ou lá no direct no Insta que a gente vê uma forma de gerar um certificado para você. Fechado, Grazi. Eu tô anotando aqui o seu nome. Até o final dessa semana a gente envia, tá? Eu vou tentar enviar hoje, mas como a nossa agenda está corrida, eu me comprometo até o final de semana que vem. Esse final de semana ou o próximo, né? Eu envio para vocês o certificado, tá bom? Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? A gente pode encerrar por aqui. Obrigado, pessoal. Valeu por todo mundo que participou. Em breve a gente faz um outro com alguns outros temas também.